Fala pessoal, beleza? Estamos aqui agora com mais um Supply, tá bom? Estamos na terceira parte da nossa guerra contra o pecado. Recapitulando, na primeira parte falamos sobre nos arrependermos profundamente a ponto de ter uma força internamente para matar o pecado. Na segunda parte falamos sobre não nos colocarmos em situação de risco, né? E também ser sincero consigo mesmo, identificando seus erros, identificando suas fraquezas, admitindo essas fraquezas, preparando também para o teste surpresa, para que você vença o teste surpresa. É isso, pessoal, e hoje a gente vai falar sobre dois pontos importantes: o padrão certo de santidade e medidas drásticas, tomar medidas drásticas. Para a gente trabalhar esses dois pontos, a gente vai se basear num versículo muito famoso que está em Mateus capítulo 5, onde Jesus diz o seguinte: ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. A primeira ideia que a gente extrai desse versículo é que para Deus o padrão ou o nível de pecado é zero. Nem no coração, nem na mente, zero, totalmente. Nada. Sabe aquela frase, olhar não arranca pedaço? Adivinha quem foi que criou essa frase? A gente, infelizmente, tem uma tendência de minimizar os nossos pecados, né? A gente se justifica, mas pensar não tem tanto problema, olhei, mas não, né, só olhar, tal, não é sempre, só de vez em quando, quase nunca faço isso. E também muitas outras pessoas fazem, as pessoas fazem coisas piores. Sou então, humano, né? Sou humano. Então a gente tem essa tendência de justificar e tentar minimizar os nossos pecados. Infelizmente, muitas vezes dentro de nós a gente fica procurando, parece que uma linha de até aonde eu posso ir sem morrer completamente, sabe? Então a gente fica essa busca, mas se eu fizer isso, será que vou morrer? Eu falo, não é que você vai morrer, entendeu? Não vai te fazer bem, mas você não vai morrer. Então eu vou, né? A gente fica nessa busca, empurrando cada vez mais, tentando forçar cada vez mais o limite. Imagina um precipício, imagina que você está na beira do precipício e você vai ali indo mais para frente para ver até onde você pode ir sem cair. Sendo que, na verdade, atrás de você tem um mundo de possibilidades, um mundo de coisas que você pode fazer, que você pode viver, mas você está focado somente em até onde você pode ir para não morrer. A gente costuma adotar uma mentalidade de que só um pouquinho não faz mal, só um pouquinho não faz mal. Mas imagina você tomaria um copo de água com uma gotinha de cocô? Ai, que nojento! Claro que não, né? Você conscientemente não tomaria isso, mas Satanás vai falar para você o seguinte: não, é só um pouquinho, tem muito mais águas do que cocô, nem vai te fazer mal, toma rapidinho que você nem vai sentir o gosto, não se preocupa, você não vai morrer por isso. Essa é a nossa atitude com relação ao pecado. A gente se convence de que só um pouquinho não faz mal, é normal. Então isso, por exemplo, é o que a gente faz quando a gente consome uma novela ou uma série que tem poucas cenas, talvez alguns segundos de nudez, uma cena que implicitamente, né, faz referência a adultério, a traição. Então talvez você pense, não, mas eu não assisto pornografia, imagina, jamais faço uma coisa dessa. Mas e quem disse que a nossa luxúria ela só se alimenta dessas coisas grandes? Coisas pequenas migalhas vão alimentando e fortalecendo o pecado dentro de nós. Então, às vezes, pequenas cenas indecentes, leves referências que promovem coisas que aos olhos de Deus são erradas, são condenáveis e caracterizam elas como coisas boas, coisas bacanas, coisas legais, da hora, estilosas. Então, por exemplo, uma série que você está assistindo que ele é muito legal, cara, que é uma história muito bacana, mas de repente aparece uma cena de nudez, de repente aparece uma ceninha ali, mas é pequena, cara, é questão de segundos, é rapidinho, ou de repente você até avança, não, vou pular essa cena porque aí eu não fico vendo isso. Mas Satanás já te pegou ali, ó, toma um pouquinho aqui, ó, só um pouquinho, sabe aquelas mensagens subliminares que aparecem na tela? Pum, essa é exatamente a gotinha de cocô dentro da água. É a gotinha. Tem também músicas que você escuta, a gente gosta de escutar musiquinha, né? Eu mesmo gosto muito de MPB, sertanejo, enfim, tem um monte de tipo de música bacana, mas aquela música bacana, eu gostava de ouvir, muitas vezes tem uma letra ali que te incentiva, ou de forma bem sutil, fala sobre questão de traição, que não tem problema, fala sobre questão de pornografia, fala sobre questão de drogas e assim por diante, muitas coisas, uma música
basicamente simples, né? Uma música sem muita maldade, gostosa de ouvir, mas tem um pouquinho de cocô. Então muitas vezes a gente acaba sendo tolerante, a gente acaba deixando passar o pecado em nossas vidas só porque ele é uma coisa muito pequena, é um pequeno pensamento errado, um pouquinho de ódio, um pouquinho de mágoa, um pouquinho de orgulho, um pouco de arrogância, um pouquinho de preguiça, né? Um desperdício de alguma coisa, pequenas atitudes erradas dentro de nós que a gente vai minimizando e deixando passar por ser tão pequenos, né? A gente cria um filtro, se passar desse filtro tudo bem, é bem pequenininho. Imagina que a sua vida física ela é uma construção de um prédio, tá? Então basicamente você vai começar a fazer um prédio, então cada tijolo que você colocar, você precisa sempre estar medindo, vendo se está no nível, mas de repente um desses blocos começarem a sair do nível, 1 centímetro que seja, imagina como vai ficar o seu prédio no final, quando tiver construído. Para que direção? Será que não está em risco de desabar? O Reverendo Moon, ele deixa muito claro nas suas palavras que o nível aceitável de pecado em nossas vidas é 0, absolutamente nada. No livro A Vontade de Deus e o Mundo, ele diz o seguinte: aqueles que buscam um ao outro mais do que apenas como irmão e irmã estão na mesma posição de Satanás. Nunca se permitam fazer esse tipo de coisa. Se vocês têm, mesmo que um pouco, desta tendência, devem cortar isto. Outra passagem também de A Vontade de Deus e o Mundo, ele diz: dentro da realidade do princípio não pode haver qualquer sinal de tolerância para com o pecado, nenhum sinalzinho, 000. A dor de Deus não pode ser eliminada a menos que superemos o pecado. Inclusive a dor de Deus, para cada um dos seus pecados, você está dando uma cutucada na dor de Deus, uma cutucada no coração de Deus. Então imagina que sempre que Deus precisa te perdoar por alguma coisa, antes desse perdão, Deus ele sentiu isso, ele se magoou com isso, ele sentiu tristeza. Isso doeu para Deus. Então Deus ele perdoa? Sim, ele perdoa. Mas para cada perdão, Deus teve que passar por uma dor. Exatamente. Então no fim, este é o motivo por que a gente não tem que pecar, né? Mesmo que seja uma coisa pequena, para a gente não causar dor no coração de Deus, nosso Criador. É por isso que o Reverendo Samuel Moon ele ensina que nós temos que levar vidas como debaixo do sol do meio-dia. Isso dá a ideia de não ter nenhum tipo de sombra para nenhum lado dentro das nossas vidas, o sol do meio-dia. Então até aqui a gente estava falando da primeira ideia, que o padrão de santidade é pecado 0. E a segunda ideia é justamente naquela parte que Jesus fala o seguinte: se o teu olho te faz pecar, arranque ele e lance fora, porque é melhor que você perca um dos seus membros do que colocar o seu corpo todo no inferno. Essa parte ela nos fala sobre a importância de tomarmos medidas drásticas na nossa luta contra o pecado. E essa ideia de tomar medidas drásticas ela está diretamente ligada a um ponto anterior, porque para a gente poder alcançar esse padrão de 0 pecado em nossas vidas, nos livrar completamente de tudo, só tomando medidas drásticas, medidas radicais. Não vai ser uma coisa simples eu me livrar totalmente do pecado na minha vida. Facinho não rola. Grandes mudanças exigem grandes atitudes, grandes medidas. Satanás ele não vai nos largar facilmente. Essa passagem nos diz que para vencer o pecado precisamos realizar sacrifícios dolorosos. Com certeza, ninguém em sã consciência teria prazer em arrancar um olho ou cortar fora um braço, né? É parte de nós, é parte vital de nós. Vai doer demais se a gente arrancar isso de nós. Inclusive, é muito fácil a gente se justificar dizendo que é uma parte muito importante de nós, é útil, é necessário, vai me fazer muita falta. Você é doido? Eu vou ficar sem olho? Então, exige muita coragem, muita determinação, muita força para a gente matar o pecado dentro de cada um de nós. Você teria coragem de largar totalmente o Facebook, o Instagram, o TikTok, que te traz um retorno financeiro aí, que tem uns vídeos legais, uns vídeos bacanas, ou qualquer outra plataforma que, mesmo que de leve, bem pouquinho assim, te satisfaz de alguma forma, satisfaz os seus pecados de alguma forma, você teria coragem? Será que você teria coragem de largar uma série, aquela série top, na metade, hein? Faltando o final? Ou um filme muito comentado, que todo mundo elogia, todo mundo falou que foi sensacional. Será que você teria coragem de largar por conta de uma cena que você sabe que pode comprometer a sua luta contra o pecado? Você teria coragem de se abrir para um pastor, ou seus pais, ou algum amigo, para confessar seus pecados, para abrir o seu coração, mostrar uma fraqueza, de alguma forma se humilhar, para que você consiga matar e ferir pelo menos o pecado dentro de você, o mal dentro de você? Você teria coragem?
será que eu teria coragem de cortar, interromper um relacionamento que está colocando em risco a minha integridade com Deus? Por mais que as pessoas podem não entender, me julgar, me achar estranho. Será que eu teria coragem de deixar de frequentar um lugar que com certeza vai me fazer mal, vai me influenciar a fazer alguma coisa errada, vai me trazer algum malefício? Mesmo que as pessoas me julguem, falem que eu sou louco ou que eu sou, sei lá, dominado. Mano, você vai perder, cara. Não acredito, você não vai com a gente, cara. Você vai deixar a gente na mão. Será que eu aguento essa pressão? Vacilão. Imagina que você está amarrado a Satanás por vários elásticos. Cada elástico que você quebra é menos uma pressão na sua vida, é menos uma forma de Satanás te puxar. Claro, você vai se afastar dele, você vai ter muita pressão, muita gente vai te acusar, vai te xingar, vai falar que você é doido. Mas entenda que quanto mais pressão do lado negativo, mais perto de Deus você vai estar. Continua, siga em frente, cada uma desses elásticos vai se arrebentar, a pressão vai diminuir com o tempo, uma hora, cara, você vai ficar livre e vai estar do lado de Deus. Aí fica tranquilo. Talvez enquanto a gente foi listando essas loucuras, você foi pensando exatamente isso. Mano, você é louco, como é que eu vou fazer isso? Jamais, imagina, nunca que eu vou fazer um negócio desse, né? E realmente, são loucuras, são sacrifícios, por isso que Jesus ele fala em arrancar o olho. Esse é o preço que muitas vezes a gente tem que pagar para pôr morte ao pecado. E sabe de onde você tira essa força para fazer essa loucura? De Deus. O seu amor por Ele, através das palavras deles, é aí que você vai buscar essa força. O princípio divino ele explica que a única forma que Adão e Eva poderiam ter evitado cometer a queda, mesmo diante da tentação, era se eles tivessem um amor mais forte ainda por Deus e pela sua palavra. Então, jovem, vamos ser sérios na nossa luta contra o nosso pecado. Às vezes a gente sente, putz, não acaba nunca, parece que uma coisa estou correndo atrás sempre e não tem fim, mas pode ter certeza que Deus, vendo o nosso esforço, a forma como a gente leva a sério essa luta, isso em si já traz alegria para Ele. Então vamos dar alegria a Deus através da nossa luta contra o pecado em nós. Então, para a gente ser um bom filho de Deus, dar alegria para Ele, ser um bom marido, ser um bom pai, uma boa mãe, um bom irmão, um bom amigo, enfim, a gente precisa primeiro matar esse pecado dentro da gente, matar nossas naturezas ruins, nossas vontades ruins. A gente sabe que elas estão aqui dentro e aquele pouquinho que você permite, ele te fará um grande mal. Então, antes de você conseguir dominar tudo isso, de ser uma boa pessoa, como o Reverendo Moon mesmo fala, antes de dominar o universo, domine a si mesmo. É isso aí, pessoal. Então esse foi mais um Supply. Se você gostou, curte, mas acima de tudo, pratica na sua vida. E se te ajudou e você acha que pode ajudar um outro irmão, compartilha. Valeu, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.